Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo 12, e o tema é como lidar com a culpa no ambiente da graça. Como lidar com a culpa no ambiente da graça. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 12. Amém, irmãos? O texto... deixa eu achar o texto primeiro. A gente vai falar hoje sobre um assunto denso, e Deus tem colocado essa palavra no meu coração faz uma semana. Capítulo 12, versículo 15, diz assim. O assunto, na verdade, é a situação de Davi depois do pecado cometido e a perda da criança como um efeito colateral desse pecado. E o texto diz assim: E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. A criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis, não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança. Temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais ainda se afligirá. Viu, porém, Davi que os seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança estava morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? E eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou as vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa, pediu pão, puseram-se diante dele e ele comeu, puseram-no diante dele e ele comeu, e disseram aos seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva, jejuaste, choraste, porém, depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão? E respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e orei, porque dizia: quem sabe se Deus se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Betseba, consolou-a, se deitou com ela, e ela teve um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e esse lhe chamou Gedidias, por amor do Senhor. Isso aqui é uma encrenca, né? O texto mostra a consequência do adultério do rei Davi com Batseba. Ele cometeu um adultério com uma mulher, vocês conhecem a história. Depois disso, a mulher ficou grávida, ele não sabia. Quando a mulher avisou para ele que ela estava grávida, ele piorou mais ainda a situação, porque ele premeditou a morte do marido da mulher, para que ele conseguisse matar esse cara, através da espada dos inimigos. Houveram outras mortes. Se você ler o texto com atenção, ele manda que se colocasse o Urias na frente da batalha, e para que isso funcionasse, houveram perdas de alguns dos valentes de Davi. Olha lá com atenção, que você vai ver. E esse episódio vergonhoso, esse episódio complicado da vida de Davi, é um capítulo ruim, que desencadeou consequências e desastres em sua casa. Eu não estou fazendo teologia da minha cabeça, é o que a Bíblia diz. O profeta Natã disse assim: por causa disso, você vai viver desgraça agora. Por causa disso, você vai enfrentar isso e aquilo. E tudo aquilo que o profeta disse, realmente, ele teve de enfrentar. E nós podemos saber que essa sequência de desastres tem a ver com o pecado de Davi, por causa dos versículos 9 a 12 desse texto. Eu comecei a ler no versículo... Qual foi o versículo? 15. Mas olha o 9. Porque, pois, desprezastes a palavra do Senhor,
fazendo o que era mal perante ele. A Urias, o heteu, feriste a espada, sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porque me desprezaste, tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que a tua própria casa, da sua própria casa, suscitarei o mal sobre ti, tomarei das tuas mulheres a tua própria vista, darei ao teu próximo, não sei o quê. Bom, é óbvio que na graça nós não temos de conviver com a consequência espiritual dos nossos pecados. Porque pecado confessado, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, e não consequências. Alcança misericórdia. Mas alguns pecados geram consequências administrativas. Alguns pecados vêm com boleto para pagar, e você tem de pagar, porque eu não estou dizendo que você tem que pagar o pecado você se resolve na cruz, mas a consequência. Então, o cara é viciado no jogo, na jogatina e tal, e aí ele perde tudo, aí ele se converte a Cristo. Bom, quando ele se converte a Cristo, ele vem entregar a vida a Jesus e aceita Cristo e dobra o joelho, o pastor não pergunta quanto você perdeu. Eu perdi 200 mil no jogo em 10 anos. Ele fala, então passa ele no caixa e pega os 200 mil. Não tem isso. Não tem, você vai ter de lidar, amargar a perda dos 200 contos pelo resto da vida. E a vida, enfim, várias privações, várias situações, ou seja, nós temos de conviver com a consequência que eu estou chamando aqui de espiritual, mas não é bem espiritual, mas administrativa. Nós não temos consequência espiritual de pecado perdoado. Pecado perdoado não tem consequências espirituais, mas tem consequências administrativas. Amém, igreja? E a gente vai ter de lidar com o desconforto, a logística daquilo que é consequência do nosso pecado. E quanto mais clareza você tem disso, talvez fica mais fácil para lidar. Então, eu vou deixar alguns pontos para a gente pensar. Primeiro, perdão não remove culpa, embora cancele a sentença. Perdão não remove culpa, embora cancele a sentença. Presta atenção aqui. Perdão na Bíblia não é um apagador de memória e nem um cancelador de consequências. Perdão, você está limpo na casa de novo. Mas a sua ficha, o seu score, está lá. Ele fez isso, fez aquilo. Eu sei disso porque, por vezes, o apóstolo Paulo conta dos seus próprios pecados como um testemunho de quem ele era. Ele não apagou a sua memória. O perdão... Pastor, o que é o perdão juridicamente, teologicamente, biblicamente? O perdão é a suspensão completa da sentença. Então, você pega, por exemplo, a nossa conversão. Então, qual é a sentença do pecado? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ele não está nem falando. E veja, a morte física é o começo da história. A morte física é o começo da história. É o começo da jogada. Então, o que o perdão causa? O perdão, ele suspende a pena eterna. Então, você estava indo para o inferno, mas você não vai mais para o inferno. Quando Jesus estava escrevendo na areia, e chegam aqueles caras, com aquela mulher pecadora, pega na cama com outro marido, com outro cara que não é o marido e tal. E aí, a pergunta deles é sobre lei e graça, sobre justiça e misericórdia, sobre graça, né? Amor / justiça, Deus é justo, é gracioso, uma coisa se contrapõe à outra. E aí, quando Jesus resolve a situação, falando que quem não tem pecado atira a primeira pedra e tal, Jesus perdoa a mulher. Jesus perdoa a mulher. O que é o perdão? É o cancelamento da sentença. E qual é a sentença? Ela estava sendo levada para ser apedrejada. Obrigado. Ela estava sendo levada para ser apedrejada. Quando Jesus perdoa, a sentença condenatória, a condenação foi cancelada.
Então, o perdão cancela essa sentença. Mas, essa mulher, ela era uma adúltera convertida, agora. Uma adúltera convertida. Então, o perdão não é um apagador de memória instantâneo que você passa e você fazia o quê? Agora parou esse negócio, mas antigamente estava essa febre na igreja. Vamos orar, aí você vai esquecer. O que você... Vocês já viram? Parece piada. Manassés. Eu também tinha até esquecido, está vendo como funciona? Então, enfim. Então, o perdão é a suspensão da sentença. E não exatamente da culpa. Você é pecador antes de Cristo. E depois de Cristo, você continua sendo pecador, só que agora perdoado. Então, a sentença é cancelada. A justificação transfere a pena que é sua para que outra pessoa possa cumpri-la. Por isso que Jesus é o Redentor. É aquele que comprou a pena, aquele que pagou o preço. A palavra redenção é um conceito de compra. Se você pegar a palavra redenção no texto original, é um conceito de compra. Então, não existe pecador inocente. Ninguém é inocente. O que diz Romanos 3:23? Todos pecaram. Todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Mas a questão é que nós sempre paramos a leitura aqui. Mas se liga aí em Romanos 3:23, todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus, está tudo bem. Mas segue o versículo, olha o 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé. Esse texto é tão denso, ele está cheio de uma linguagem bíblico, jurídico, teológica, porque ele está dizendo o seguinte, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas, nós fomos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção, através dessa compra, que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, é o preço da compra. A redenção é a transação. O sangue é o preço. Como propiciação, aqui é a justificação, mediante a fé. Para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então veja, primeiro ponto, perdão não remove a culpa, mas cancela a sentença. Pastor, como assim não remove a culpa? Eu continuo sendo culpado? Daqueles pecados você foi justificado. A culpa é tua, mas a pena foi paga por outra pessoa. Alguém pagou a conta. Alguém pagou a conta. Isso não significa que você é inocente, porque não tem um justo sequer. O fato de uma pessoa ter pago, você está lá no supermercado e faz uma compra, e aí, quando você vai passar no caixa, a pessoa fala assim, eu vou pagar essa conta para você. A compra que você comprou saiu de graça, mas de graça para você, mas alguém pagou. Alguém pagou aquela conta. Em Miqueias, capítulo 7, versículo 19, se você puder abrir. Eu sei que Miqueias vou dar até um tempinho a mais, quem está na Bíblia impressa, hein? Porque Miqueias é osso. Acha aí, Miqueias 7, 19. Miqueias 7, 19. Acharam? Não, né? Fala a verdade. Achou, certo. Mas pastor também, né, mano? Tem que achar. Senão eu vou pegar você pela orelha aqui. Ó, Miqueias 7,19. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Pastor, aqui é a base do famoso mar do esquecimento.
A Bíblia fala de mais do esquecimento? Não, mas quase. Quase. Não fala mais do esquecimento, mas fala que ele sujeitará as nossas iniquidades e lançarás todos os pecados nas profundezas do mar. Ou seja, não é que Deus esquece a ficha corrida de cada um, mas ele propositadamente, de propósito, ele se relaciona com os pecadores arrependidos, apesar daquela ficha. Então, imagina que eu sei tua ficha e aqui na empresa não passa uma pessoa com a sua ficha para trabalhar. Aí eu pego aquela informação, olho, converso com você e falo assim, tá bom, como eu sou o cara do RH, eu não vou apresentar essa ficha. Eu não vou apresentar essa ficha. Eu vou colocar aqui e nós vamos nos relacionar comercialmente, do ponto de vista aqui da empresa, tal, apesar dessa ficha. Então, essa ficha não vai ser apresentada. Eu sei quem você é, sei o que você fez e essa ficha está aqui. Mas eu vou contratar você apesar dela. A graça de Deus, ela faz isso com a nossa ficha. O pecado existiu, é grave, ofendeu a Deus, feriu o coração de Deus. Mas Deus vai pegar essa ficha e vai colocar essa ficha num arquivo. E vai pegar esse arquivo e vai guardar numa gaveta. E vai dizer o seguinte: eu sei que o que você fez, eu vi, machucou a mim, mas nós vamos nos relacionar apesar disso. Deus se relaciona comigo, Deus se relaciona com você, sempre apesar de. Apesar de. Apesar de. No começo é muito complicado esse negócio do apesar de. No começo é muito complicado. Eu vou dar um exemplo. Deixa eu ver se eu consigo dar esse exemplo aqui para vocês estar na minha cabeça. Eu acho que dá. Anos atrás, eu estou falando uns 15 anos, talvez mais. Um cara era um prestador de serviço para a nossa empresa e ele prestava serviço na questão de filmagem, de edição de vídeo e tal, não sei o quê. Na época, a gente tinha um projeto grande chamado Intensivão Teológico, eu juntava milhares de pessoas todo mês, não é? E esse cara prestava serviço para a gente, beleza. Ele passou anos prestando serviço para a nossa empresa, tipo 10 anos, então a gente se via com regularidade. E um dia, aí ele falava, não, sabe aqueles caras que não são firmes na igreja, mas ele considera alguém que é o pastor dele? Eu era o pastor dele. Ele não é nem na igreja. Mas, pastor, eu vou casar. Eu falava, tá, vai. Não, mas não vai ter festa, mas o senhor vai fazer o casamento. Eu falava, como você vai fazer? Não, eu vou aí na igreja, depois que eu caso no cartório, vou aí, e a gente joelha e o senhor ora por nós. Tá bom? Aí, um dia ele veio na Genuína e fez isso. Aí, um dia a menina nasceu, aí ele falou, não, vou apresentar a filha aí na Genuína. Ele veio aqui em Campinas e apresentou a menina. Então, vocês não vão lembrar que faz alguns anos. Mas ele veio aqui em Campinas, na igreja, falou, mas eu estou em Campinas. Não, eu vou em Campinas. Vieram lá, peguei a menina, apresentamos, oramos e tal. Um dia eles não estavam bem no relacionamento. Aí, pastor César, vamos lá almoçar na casa deles, briga de casal, enfim. Um cara muito querido e tal. Um dia a esposa dele me ligou, e eu não tenho conversa muito assim com a esposa dele, porque eu conheço muito ele antes, né, de casar. Aí a esposa me chamou e falou, pastor, o fulano foi preso. Eu falei, preso? Por quê? Ele falou, o senhor não vai acreditar. Eu falei, o quê? Pedofilia. Eu falei, quê? Pedofilia. Mas ele mexeu com a sua filha. Eu falei, não. Internet. Vendo coisas na internet. Eu falei, você está de brincadeira. E eu não vou visitar preso, né? Não, ele pediu para o senhor, não precisa ir lá, mas ora por ele está desesperado, não sei o quê. Bom, ele ficou preso uns 2 anos. Saiu da cadeia, murcho, com vergonha. E aí a esposa falou, pastor, ele está com vergonha, não sei o quê, não quer ver ninguém, tal. Aí eu fiquei pensando uma semana, orando, falei assim, fala para ele vir aqui.
que eu tenho uma proposta de trabalho para ele. Aí esse irmão, esse cara veio, e a única vez que eu falei com ele sobre isso foi na primeira vez. Ele sentou à minha mesa e eu falei para ele: olha, eu sei o que houve, acompanhei, tem essa vaga, eu sei que uma pessoa fichada que está assinando não sei o que não vai conseguir fácil. Eu conheço o seu trabalho, conheço a sua qualidade, e sobre o passado eu só quero fazer tais perguntas. Isso. Irmão, pastor, foi assim. Tá arrependido? Tá. Começou a chorar. Aí, então tá bom. Então, a partir de agora, acabou. Vamos trabalhar. Ele trabalhou comigo, eu não sei quanto tempo, mas mais de ano, talvez 2 ou 3. Depois disso. Depois saiu por outros motivos. Mas o começo é mais complicado. Esse primeiro dia, essa primeira semana, esse primeiro mês. Depois, porque eu peguei a ficha dele, eu aprendi isso na Bíblia, né? Peguei a ficha dele e falei: vamos nos relacionar apesar disso aqui. Isso aqui joga fora. Talvez ele até esteja acompanhando esse culto aqui agora ao vivo, que ele gosta. Vamos nos relacionar apesar disso aqui. Miqueias capítulo 7 é Deus fazendo isso comigo, com você, com a gente. Porque nós também temos capítulos feios, que nós não gostaríamos que ninguém soubesse. Quem se converteu na época do telão, que os pastores falavam que ia ter um telão? No dia do juízo final ia passar os pecados de todo mundo. Quem? Levanta a mão. Quem? Ufa, não vai ter telão. Tá bom? Cancelou, não é mais. Agora mudou a tecnologia e tal. Mas os pastores falavam que tem uma tela de cinema assim. Eu falava: meu Deus, será que compensa me converter? Vai passar meu dia, chegar a minha vez. Não vai ser boa essa história. Então, Miqueias 7,19 é um bálsamo na minha alma. Tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés das nossas iniquidades, lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Deus se relaciona comigo e com você sempre, apesar de. Pensa bem, graça não remove culpa exatamente, mas a sentença. Se graça removesse culpa, não precisaríamos da cruz. Porque a graça se manifesta e você não precisa mais da cruz. Mas ao invés disso, Jesus precisou morrer, um inocente no lugar do pecador culpado, da mesma forma que acontecia com os sacrifícios do Antigo Testamento. Porque você pecou o mês inteiro, aí você buscava um carneirinho de 1 ano e pouco. Um cordeiro é cordeiro. A diferença de cordeiro e carneiro é a idade. O cordeiro é jovem. O cordeiro, ele tem 1 ano. Um cachorro com 1 ano é novinho. Um cordeiro com 1 ano é novinho. Então, depois que você aprontou, você pega um cordeiro de 1 ano, sem defeito, perfeitinho. Aí você leva lá para o sacerdote, põe a mão na cabeça do bicho, ora, confessa seus pecados. E aí quem vai morrer? O carneirinho. Eu estou tentando falar para vocês sobre a questão da consciência. Tipo, você vai embora para casa e o carneirinho morreu. Aí você fala: caramba, o carneirinho morreu por minha causa. Por minha causa. Veja Hebreus 9,6. Vem comigo, Hebreus 9,6. A gente está começando, vamos lá. Hebreus 9,6. Vamos lá, para de cochilar. Coragem, gente. Ora, depois de tudo isso, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes, para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que ele oferece por si, pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do lugar santo não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Isso é, uma parábola para a nossa época presente, que segundo esta se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes. Eu vou repetir.
Isso é uma parábola para a nossa época presente, que, segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, os sacrifícios, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta o culto. Tipo assim, ele está justificado na lei, mas a consciência não resolve, porque além dele pecar, ainda matou o carneiro.